Bom dia. Ontem foi preso o deputado João Rodrigues, de Santa Catarina. Nós já nos referimos a ele aqui, né, no dia em que o Supremo, esta semana, o condenou, confirmou a condenação no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Interessante que ele foi condenado em segunda instância, mas não foi julgado em primeira instância, né? É que ele era prefeito, e como prefeito ele deveria ser julgado, né? Ele cometeu o crime como substituto de prefeito, né? Vendeu lá comprou e botou no negócio uma retroescavadeira, ficou fora do que estava no edital, aquela coisa. Mas aí ele virou prefeito e já foi julgado no tribunal, ganhou foro privilegiado no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, onde foi condenado a mais de 5 anos de prisão, né? E depois ele virou deputado, foi para o Supremo, e no Supremo foi condenado, foi confirmada a condenação. E como segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, ia prescrever tudo, o Supremo mandou prendê-lo imediatamente. Ele estava em Orlando com a família. O Supremo então comunicou à Interpol. Vejam só que em vez de descer em São Paulo, ele já estava descendo no Paraguai. Mudou o voo, né? E aí, lá no Paraguai, não deixaram ele descer. Ele teve que ir para Guarulhos, e lá em Guarulhos foi preso, né? É o que aconteceu. Agora dizem que tem mais coisas além dessa condenação, né? Ele estava assim, no alerta vermelho da Interpol. Ele alega que não, que ia voltar para Chapecó de carro, lá de Assunção. Ora, que viagem, né? Bom, ainda falando em justiça, o Ministério Público recorreu, porque o ministro Gilmar Mendes tinha mandado para casa a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, ex-primeira-dama mulher do governador Cabral, lá do Rio de Janeiro, porque a defesa alegou que ela tem 2 filhos, um filho de 11 e outro de 15, e que teria que dar apoio moral, maternal para os filhos, né? Gilmar Mendes atendeu. Mas o Ministério Público recorreu, o caso foi para o Superior Tribunal de Justiça e ontem a relatora, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, votou pela volta dela à prisão, né? O marido dela já não está mais na prisão do Rio, já está em Curitiba. A relatora disse o seguinte: olha, verifiquei aqui que ela viajou com o marido 47 vezes para o exterior e nunca levou os filhos. Que história é essa que ela precisa agora ficar em casa para cuidar dos filhos? Inclusive aquele aniversário dela em Paris, né? Aquela festa, aquela dança do guardanapo, né? E além disso, a relatora também lembrou que ela tem uma governanta para cuidar dos filhos e a governanta ganha 20 mil por mês para cuidar dos filhos. Então, né, se ela está querendo voltar para a prisão, ela está querendo ficar em casa, está apenas usando os filhos para não ficar na prisão. Apenas isso. Mas pediram vistas do processo e isso não está decidido ainda. O ex-ministro de Lula e de Dilma, Antônio Palocci, já condenado a 12 anos de prisão, né, já está há 1 ano e 4 meses preso em regime de prisão preventiva, claro que já descontando da pena para a qual ele foi condenado, pediu ao Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, onde ele está recorrendo, para ser ouvido de novo. Ele quer falar sobre fatos, sobre nomes, sobre operações realizadas com a Odebrecht. O assunto está com o desembargador João Pedro Gebran Neto. Os amigos dizem que, os que fazem contato com ele, dizem que ele se sente abandonado pelo PT. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, disse ontem que tem que acabar com essa brecha de ficha suja, conseguir liminar no Superior Tribunal de Justiça para registrar a candidatura, como tem acontecido, né? Ele disse que vai trabalhar para isso, para fechar essa brecha. Só para lembrar, até 15 de agosto, os partidos têm prazo para registrar candidaturas. E o Tribunal Superior Eleitoral tem até 17 de setembro para se pronunciar sobre elas.
Tem muito petista que está incomodado com a alienação do partido, dizem que o partido está fora da realidade, que Lula está enquadrado sim na ficha limpa, né, e não tem como, e que o partido já deveria ter alternativas, né. Por exemplo, Fernando Haddad, Jacques Wagner, estão falando dos dois, o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, ex-governador da Bahia, ex-ministro da Defesa, e agora falam também de Patrus Ananias, que foi prefeito de Belo Horizonte. Para terminar, descobriu-se que a Câmara tem 50 ascensoristas, o Senado 24, dá um total de 74 ascensoristas, o que significa quase 0,7% do total de ascensoristas do Brasil, né? Não tem tanto ascensorista assim, tem 10.800 no Brasil, porque os elevadores são automáticos, é só apertar no botão, né? E eles levam, lá no Congresso, 5 milhões de reais por ano. Dá uma média de salário de 5.630. De Brasília, Alexandre Garcia.